Segunda epístola de João, vamos todos nós juntos? 1, 2, 3. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo de verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós, e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis neste amor. Vamos novamente ler o versículo 6, todo mundo? Vamos. E o amor é esse, que andemos segundo os seus. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto Pai como Filho. De novo, o 9, vamos, 1, 2, 3. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras mais. Ainda tinha muitas coisas para vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja os filhos da tua mãe eleita ti. Amado Pai, no nome de teu Filho Jesus, somente tu podes saturar este espaço, somente tu podes, Deus, visitar cada coração e trazer-nos, ó Deus, de maneira cativa aos teus pés. Que o teu nome seja exaltado, glorificado, e que tudo aquilo que não procede seja banido nesta manhã. Deus, manifesta a tua graça e tua glória e anula toda ação contrária. Em nome de Jesus, dizemos amém nesta hora. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Eu fiz uma introdução. Jack, coloque por favor. E eu vou precisar, Jack, que você fique o tempo todo muito atenta, mais do que você jamais, nunca tenha ficado. Toda a introdução de João, coloque aquela introdução primeira que trata sobre a introdução. Eu quero fazer uma abordagem primeiro sobre isso aqui, para que você veja um detalhe desse texto, para entrarmos na ministração. O autor dessa epístola é o apóstolo João. Ele é filho de Zebedeu. A data dessa epístola, essa epístola foi escrita entre o ano 85 e 89 depois de Cristo. A data em que essa carta ela é escrita entre o ano 85 ao ano 89 depois de Cristo. Marcos 1:19, ele conta para nós sobre esse filho de Zebedeu,
pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então esse João, apóstolo, ele é filho de Zebedeu. Dizem os estudiosos, que João, ele era primo em primeiro grau de Jesus. Primo em primeiro grau de Jesus. Ele é filho de Salomé, esposo de Cleópatra. Filho em primeiro grau, primo em primeiro grau de Jesus. Este João. Esta carta, esta epístola de João, ela vem confrontar uma verdadeira praga, uma heresia que graçou nos 2 primeiros séculos da igreja. Gnoses, do grego conhecimento, gnosticismo. E esta verdadeira praga feriu bastante, perseguiu bastante a igreja de Jesus nos 2 primeiros séculos, nos primeiros 200 anos da igreja. Foi um caos, foi uma calamidade. Em tudo que é canto, isso estava graçando. E isto fez com que o Espírito Santo levantasse pessoas, homens, ungidos, e nada menos que 8 escritos do Novo Testamento confrontam esta matéria. Nada menos que 8 escritos do Novo Testamento estão confrontando esta heresia, esta praga, esta sutileza que graçava no corpo de Cristo, que graçava no meio da igreja de Jesus. Essa heresia, ela dizia algumas coisas. Tu não colocou isso? Ela não colocou isso. Deus te abençoe, minha filha. Eu vou ter que ler então aqui. Você me devolveu a folha, eu pensei que você tinha colocado. Diz a seguinte coisa, foi o que eu anotei aqui. Eles diziam que o corpo, a matéria, é totalmente má. O corpo, a matéria, é algo totalmente mau. A natureza é má. Algo até interessante, né? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, há um certo quê de verdade. O corpo é totalmente má, a matéria é má. Até aí está tudo bem. O problema é o que ele vai dizer a partir daí. O problema é o que essa gnose, esse conhecimento diabólico vai dizer a partir daí. A conclusão é a seguinte, é uma premissa falsa. Diziam assim: já que o corpo é totalmente má, a matéria é totalmente má, é totalmente ruim, e Deus é uma matéria totalmente boa, Deus é espírito e é totalmente bom, e o homem é uma matéria totalmente má, totalmente ruim. Tudo que o homem faz, na verdade, diziam eles, não agride, não afeta a lei de Deus, porque é da natureza pecar. É da natureza pecar. Essa heresia começou a espalhar no meio da igreja que a natureza é totalmente má, é totalmente ruim, é totalmente podre, ela é irrecuperável. Então tudo que esse homem faz no seu corpo não tem o conceito de pecado, é só uma maneira, é só um jeito de ser, é só uma maneira de se comportar, não tem o peso de pecado. Por quê? Porque ele é totalmente ruim. Ou seja, Deus sabe que o homem é uma pessoa, é uma natureza totalmente ruim, Deus sabe disso. Então quando ele faz uma coisa errada, ele não está pecando contra Deus, ele está só cometendo um ato não correto, um ato, vamos chamá-lo assim, politicamente não correto. Não é pecado, porque a natureza dele é totalmente pecado. Aí João, ele escreveu um texto que diz assim: todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei.
João tem que dizer nas suas epístolas que todo aquele que pratica o pecado, ele não apenas praticou o pecado pelo pecado, ele também ele transgrediu a lei de Deus. A lei também foi transgredida. Então, se um homem, ele tem um ato sexual com alguém que não é esposa dele, ele não apenas teve uma conjunção carnal. Se um homem deita com uma mulher que não é a mulher dele, ele não apenas cometeu uma conjunção carnal, ele também transgrediu uma lei de Deus. Ou seja, o fato aconteceu num motel, mas também repercutiu no trono de glória do Todo-Poderoso. O fato dele ter feito aqui gerou implicações lá. Ele vai dizer vamos ler esse texto, nós temos que bater nessa tecla forte. Vamos, 1, 2, 3. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Também transgride a lei. Diga, porque o pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Então quem vive na lei de Deus não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Não viu nem o conheceu. 8 cartas foram escritas para refutar isso aí. Eu disse 8 cartas. Quais são elas? Se quiser anotar, você pode anotar aí. As 3 epístolas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito. As 3 epístolas pastorais, as 3 cartas de João, as 3 joaninas, Colossenses e Judas. 8 epístolas, 8 escritos, somente para combater esse assunto. Somente para combater este assunto. Eu quero nesta manhã olhar esse texto a partir do versículo 1, o versículo 9 e o versículo 10. João, versículo 1, 9 e 10. O versículo 1 de João, ele diz assim: o presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. O versículo 2 diz: por causa da verdade que permanece em nós, conosco estará para sempre. E o 3, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Os 3 primeiros versículos, mais uma curiosidade: os 3 primeiros versículos de João, eles falam 4 vezes da palavra verdade. A palavra verdade, ela 4 vezes ela acontece na saudação da carta, versículo 1 ao versículo 3. 4 vezes você vai contar a palavra verdade. Mas eu quero que você olhe essa introdução que João faz. João, ele é apóstolo do Senhor. Ele é um apóstolo. Mas o interessante, quando ele vai tratar esse assunto, esse tema,